Estou começando mais um vídeo, e falarei sobre o inferno. Irei falar se as crianças vão para o céu ou o inferno. Falarei do meu arrebatamento ao inferno. Irei falar do nascimento do inferno. Falarei dos efeitos que o fruto da ciência do bem e do mal causou no mundo espiritual. Irei falar do lago de fogo. Falarei sobre o despertar da verdade, e de como a minha ficha caiu. Irei falar da minha alma presa na região de cativeiro espiritual. Falarei da retaliação do mundo das trevas contra a minha vida. Irei falar do poder de Deus que vai além das quatro paredes. Falarei das guerras espirituais babilônicas. Irei falar de como a nossa vida é um sopro. Falarei do perigo das possessões demoníacas. Irei falar das coisas que atraem demônios e os seus ataques espirituais. Falarei da conversão da minha família, e foram perseguidos por renunciarem. Irei falar sobre ter vigilância contra aqueles que usam o nome de Deus para atacarem as experiências. Falarei dos soberbos que não aceitam que Deus use os seus servos diferentes dos seus pontos de vistas. Irei falar da guerra espiritual dentro da rede tecnológica de comunicação. Falarei das batalhas espirituais nas trincheiras. Irei falar de como a palavra de Deus aniquila as críticas e as teologias. Falarei sobre as dimensões celestiais. Irei falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Falarei do Jardim do Éden. Irei falar da batalha espiritual que começou quando os anjos caídos caíram em nosso planeta. Falarei sobre sonhos, visões e profecias. Irei falar sobre as dificuldades dos incrédulos de entenderem os mistérios de Deus. Falarei sobre os casamentos espirituais. Irei falar dos demônios andarilhos. Falarei de como agir no tempo certo de Deus. Irei falar sobre a perseguição do fim dos tempos. Falarei de como receber galardões cumprindo o mandamento do amor. Irei falar sobre como dar bons conselhos. Falarei do espírito convencedor dos pecados. Irei falar sobre as guerreiras do mundo espiritual. Falarei sobre não causar rebelião dentro da igreja. Vou começar a falar sobre o inferno. Antes de falar da minha experiência de arrebatamento ao inferno, vou responder algumas perguntas. Uma irmã me perguntou se eu vi vaidades no inferno. Eu não vi vaidades no inferno, porque o demônio que me levou lá sabia que sou curiosa e queria fazer perguntas para ele, e para evitar as minhas desconfianças ele não me levou na área das vaidades. As pessoas cobram no meu testemunho as vaidades como se fosse o pecado mais interessante, mas todos os pecados são terríveis. Se a pessoa não pecar pela vaidade, irá cometer outros pecados. É como se o testemunho perdesse a beleza por não falar que eu vi vaidade no inferno. Os pecados que eu não vi no inferno, eu revelei no meu testemunho desde o começo até agora. Um irmão me perguntou se eu vi falsos profetas no inferno. Eu disse a ele que não fui no vale deles, e o irmão ficou desinteressado em meu testemunho. Na internet tem tantos testemunhos que viram falsos profetas no inferno, e a maioria fala das vaidades. Então, se não achar no meu testemunho, irá achar em outros. As revelações de outros testemunhos também são impactantes e reais. Outra pergunta que me fizeram é se eu vi dinheiro, futebol e as roupas da moda no inferno. Eu disse que não vi, porque não posso aumentar e nem diminuir as coisas que eu vi. Eu não vi dinheiro no inferno e nem futebol. Muitas coisas eu vi nas instituições do império de Satanás, mesmo não vendo no inferno. Mas mesmo sem ver o futebol, dinheiro, moda no inferno, essas coisas têm no inferno, porque são as raízes do mal. Tudo o que leva à idolatria, avareza, ambição, luxos e acumulação de riquezas está no dinheiro e no futebol. Todas essas coisas nascem no coração do inferno antes de subirem para a terra. Eu não vi essas coisas no inferno, mas quando se trata de coisas que corrompem as pessoas, tudo vem do inferno para a terra. As pessoas que foram ao inferno e viram aquilo que eu não vi, acredito nelas. Me perguntaram se eu vi mulheres adúlteras e prostitutas no inferno. Eu não vi porque não me foi revelado. Eu fui em alguns cubos do inferno que são os territórios de prisões das almas. Eu não andei pelo inferno todo, então vai ter coisas que não poderei falar, mas que podem encontrar em outro testemunho. Tem pessoas que conseguiram percorrer o inferno pela metade, e já tem outras pessoas que só foram na unha do inferno, ou seja, percorreu apenas em um vale. Cada pessoa que é arrebatada ao inferno, Deus leva para um propósito.
Para uns, Deus mostra uma coisa, e para outros Deus mostra outras, porque nenhuma experiência é igual. Se Deus levasse todos para o inferno somente para mostrar as vaidades, desprezando outros tipos de pecados, é a mesma coisa de ignorar os outros pecados como se fossem pequenos, e não tivessem importância nenhuma para condenar. Me perguntam se eu vi crianças no inferno. Eu não fui no Vale das Crianças Rebeldes. Quero falar que o inferno é um corpo gigante e tem todos os tipos de pecados em cada parte dele. O fato de a pessoa não ter visto um vale de determinado pecado, não significa que aquele pecado não tenha no inferno. Eu não vi nenhum feiticeiro no inferno, mas não significa que não tenha no inferno. Eu não fui no lugar onde eles se encontram no inferno. O inferno é muito extenso em comprimento e largura, cuja extensão desse lugar é tão gigante que cabe alguns planetas dentro dele. Para ver todos os pecados da Terra, tem que percorrer muitos lugares da imensidão desse lugar. Falarei sobre se as crianças vão para o céu ou o inferno. Teve alguns crentes que disseram assim para mim: não há criança no inferno, porque Jesus disse que delas é o reino dos céus, e todos os testemunhos que afirmam que viram crianças lá são mentirosos. Eu respondi para esses irmãos, em defesa daquilo que eu já conheço, dizendo assim: quando Jesus falou que aquelas crianças são do reino dos céus, ele estava se referindo apenas àquele pequeno grupo de crianças, usando-as como exemplo de purezas. Em nenhum momento Jesus generalizou dizendo que todas as crianças são do reino de Deus, mas se limitou apenas naquele pequeno grupo de crianças, porque ele sabia que elas eram puras. Jesus jamais escolheria um grupo de crianças rebeldes para ser o exemplo de pureza. Lembrando que naquele tempo, o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Em todo o Império Romano existia povos idólatras que adoravam os ídolos de Roma. Se a cultura romana já era idólatra pela sua natureza, isso significa que as crianças romanas já nasciam aprendendo a adorar os ídolos, o que mancha a pureza delas. Hoje o que mancha as purezas das crianças são os games, desenhos, filmes, seriados, redes sociais e outros. Israel estava sob o domínio de Roma, que era o território deles. Naquele tempo, era errado dizer que todas as crianças pertenciam ao reino dos céus, em um território romano tomado pela idolatria. Jesus sabia que tinha muitas crianças cidadãs romanas que já adoravam os ídolos, e jamais iria generalizar dizendo que todas as crianças pertenciam ao reino. Jesus escolheu um pequeno grupo de crianças inocentes para ser o exemplo de pureza em sua explicação. Ele não estava se referindo a todas as crianças do mundo. Existiam crianças do povo filisteu, medianitas, egípcios, sírios que já nasciam na idolatria, mas Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo santo. Então fica claro que as crianças que Jesus usou como exemplo de pureza era do meio do povo de Israel, que sabendo que a idolatria era pecado, proibia os seus filhos de adorarem imagens. Já os filhos dos egípcios, filisteus, medianitas, sírios, cananeus, romanos, eram crianças que cresciam adorando imagens. Eles não tinham os 10 mandamentos que instruíam a não adorarem as imagens. Afinal, a lei mosaica estava nas mãos do povo de Israel. Esses outros povos antes da graça estavam perdidos sem o manual da salvação, nasciam no pecado da idolatria, e ensinavam às crianças os mesmos caminhos. Então ficou claro que Jesus não poderia falar que todas as crianças vão para os céus, igual muitos crentes afirmam. A questão está na cultura da idolatria e sodomia que os outros povos ensinavam às suas crianças. E Jesus pegou aquele pequeno grupo de criança pura, no meio de uma multidão de crianças idólatras do Império Romano. Aquelas poucas crianças puras simbolizam a Igreja Santa, que são poucas que querem purificar as vestes e deixá-las brancas. Já a multidão de crianças idólatras do Império de Roma simbolizam as igrejas que não deixaram o pecado. As crianças de hoje são criadas em lares dos pais que discutem, bebem, fumam e frequentam lugares de festas mundanas e brigam com os seus vizinhos, dando exemplo aos filhos. Essa é a herança que eles estão transmitindo aos seus filhos. Isso é a verdadeira maldição hereditária. Não há condições nenhuma das crianças que nasceram nesses lares serem salvas, porque estão aprendendo as obras do pecado através dos pais.
A criança só vai para o céu se for pura, e não aprender nenhuma prática do pecado. Se os pais conservarem a inocência da criança, evitando de ela conhecer o pecado, ela é salva. Adão e Eva eram inocentes até comerem o fruto da ciência do bem e do mal, e os seus olhos se abriram para o pecado, e sentiram malícia ao verem a nudez do outro. A tecnologia surgiu através desse fruto, e a mesma tecnologia tem corrompido as crianças. Elas, ao verem pornografias ou sensualidades na internet, têm o mesmo comportamento de Adão e Eva, que ficaram com malícia um do outro por causa da nudez. Assim como os olhos puros de Adão e Eva se abriram para o pecado ao comerem daquele fruto, os olhos das crianças puras estão se abrindo ao assistirem todas as formas de imoralidades. Adão e Eva eram puros e inocentes, mas ficaram maliciosos ao se alimentarem do fruto proibido, e foram expulsos do paraíso. E as crianças que são inocentes, e ao se alimentarem dos frutos proibidos do sexo e de outros pecados que está na tecnologia, perdem o paraíso assim como Adão e Eva perderam. Eles foram expulsos do paraíso por perderem a inocência. E você que é pai, não deixe que o seu filho perca a inocência assistindo à imoralidade na televisão ou celular. Mãe, se deixar o seu filho assistir essas coisas, ele já perdeu o direito de se salvar pela inocência, e será julgado como um adulto. O que tem feito as crianças perderem as suas inocências, são as coisas imorais da internet em geral, no YouTube, nos sites de filmes e desenhos, na Netflix, nos jogos de games e aplicativos de jogos, redes sociais e a televisão. Todas essas coisas têm corrompido os olhos, a mente e o coração, e toda a alma das crianças. Essas coisas estão cheias de malícias, e deixam a criança sabendo de muitas coisas ruins através de conteúdo que ensinam a morte, roubo, sexo, vícios, bruxaria e outras maldades. Tudo isso as crianças têm aprendido através da tecnologia, que no futuro elas serão as bruxas, prostitutas, assassinos e viciados. Essas coisas são tão terríveis, que até os adultos ao assistirem se tornam outras pessoas maldosas, porque os dardos malignos saem da tela e entram pelos olhos e ouvidos. Se o crente que for santo assistir, se ele ficou anos purificando os seus olhos e limpando as suas vestes, irá manchar de novo só de assistir. A imoralidade vai ficar no seu coração, e a solução para as crianças que já se corromperam com a tecnologia, é renunciar às coisas ruins. Usar o celular ou o computador para assistir às coisas de Deus. A criança que já perdeu a inocência por assistir muitas coisas ruins, ela tem que praticar o evangelho para limpar os seus corações. Adão perdeu a sua inocência, e transmitiu o pecado para a sua geração até chegar em Moisés, e Deus deu a lei para eles não pecarem. Se Adão não tivesse perdido a sua pureza, Deus não teria entregado a lei mosaica a Moisés. E a criança é a mesma coisa, perdeu a inocência, tem que ler a Bíblia, porque não se salvará mais pela sua pureza, mas pela palavra de Deus. Quando a criança nasce, ela é inocente, e não sabe nada sobre o que é bom ou o que é mal, e mesmo herdando o pecado original de Adão, ela será salva por não saber sobre o bem e o mal. Mas quando a criança começa a crescer, ela vai ficando esperta e curiosa, e é nessa curiosidade que está o perigo. Eva, ao ouvir da serpente sobre o fruto proibido, também ficou curiosa, e a criança tem que ser conservada da maldade pelos pais, para garantir a sua salvação até entrar na escola. E não tem como preservar a inocência da criança, por estar no meio de muitas crianças que são filhas e filhos de ímpios. O segundo passo é doutrinar a não fazer o que as outras crianças fazem. Falarei sobre o meu arrebatamento de espírito ao inferno. Nas outras vezes eu fui nas instituições, estava invisível pela magia de encantamento, e depois fui ao mundo espiritual nas regiões de prisões que não é o inferno, porque quem tem as almas presas ali, podem se salvar. Agora vou falar sobre a minha ida ao inferno pela primeira vez. Quando eu era uma bruxa, não tive essa experiência como uma serva de Deus, mas na bruxaria. Por isso que o demônio não me revelou os segredos do lugar. Hoje eu sei, porque ao me lembrar tenho discernimento. O demônio que apareceu a mim, disse que iria me levar ao inferno, para mostrar as coisas que iriam vir à terra que primeiro são criadas lá, e sobem à terra.
A respeito das pessoas que eu iria ver lá, o demônio disse que eram todos os rebeldes contrários à bruxaria. A forma como eu vi o inferno, era um corpo estranho e escuro, e que está crescendo todos os dias para receber as almas. Sem esse crescimento, não é possível receber milhões de almas dentro do seu interior. Isaías 5 verso 14. Portanto o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Esse versículo é a prova de que o inferno se alarga quando recebe as almas, e também é um lugar que vem recebendo pessoas desde quando entrou o pecado na Terra. O planeta Terra só consegue suportar 8 bilhões de pessoas, e só consegue manter esse número e não ultrapassa porque uns morrem, e outros nascem para substituir os que já faleceram. Imagina se as pessoas não morressem e só nascessem. A Terra não teria mais lugar para ninguém, porque ela tem um limite de tamanho e suporta uma quantidade de habitantes, e não pode ultrapassar para não causar desequilíbrio na natureza. Já o inferno, por ser espiritual, não tem um limite. Eu vi o quanto os lugares cresciam, e apareciam novos lugares para receber as almas. Os lugares apareciam do nada, enquanto o corpo espiritual do inferno crescia em comprimento, largura e volume. Nesse versículo de Isaías 5 verso 14, fala que o inferno tem alargado em comprimento, largura e volume, e abriu sua boca excessivamente além da sua forma normal, ultrapassando a forma habitual do seu tamanho, para receber todos os que desceram com os seus esplendores, e a multidão com os seus orgulhos e se alegraram em seus pecados estão ali. O inferno está faminto para receber essas pessoas, por isso que a sua boca se abriu demais, porque tem gula de se alimentar dessas pessoas. O inferno está aumentando seu tamanho, para criar espaços e receber os seus novos moradores. Esse corpo antigo e infernal, desde a fundação do mundo recebe as almas, e continua a receber nos dias de hoje. O inferno vem criando lugares em seu corpo, para atender todas as demandas de almas que têm chegado nesse lugar. Abacuque 2 verso 5. Tanto mais que é dado ao vinho é desleal, o homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Aqui está comparando os soberbos com o inferno que se alarga. Essa é a prova que o lugar cresce ao receber as almas, e fala que a morte não se farta, que é a prova de que morrem milhões de pessoas no mundo, e o inferno tem capacidade de receber esses milhões, e também diz que a morte ajunta todas as nações, e ajunta todos os povos deixando em um lugar. Os demônios da morte fazem isso, eles ajuntam todas as nações no inferno. Essa é a prova de que o lugar sempre cabe pessoas, porque cresce em tamanho. Provérbios 27 verso 20. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Os olhos ambiciosos do homem são comparados com o inferno que nunca se farta em receber as almas. Esse versículo é uma comparação entre o homem que não se farta em ter riquezas, com o inferno que não se farta em ter almas. Essa é a prova de que o inferno não se farta por causa do seu tamanho, que sempre cabe mais pessoas. O inferno diz para as pessoas: vem a mim, aqui sempre cabe mais um, tem lugares para vocês. O inferno tem boca conforme o livro de Isaías 5 verso 14, quando fala que ele abriu a boca desmesuradamente. O inferno tem ventre, tem olhos, tem garganta, tem cabeça, tem pernas, tem braços, orelhas e outros. E se disser que o versículo não está falando sobre esses membros, quero lhes dizer que vocês já viram algum ser vivo ter boca e não ter dentes para mastigar, e nem cabeça. Onde estão os olhos, orelhas, nariz e boca? Isso é questão de raciocínio de que não precisa falar todos os membros, já que no versículo fala que o inferno abriu a sua boca. O profeta Jonas usa o peixe grande para retratar o inferno. No livro de Jonas 2 verso 2, ele disse assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre, e do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas fala aqui do ventre do inferno, que é a parte da barriga do peixe. Ele gritou. A revelação é que o inferno tem ventre, e se tem ventre, tem braços e pernas que a Bíblia não revela.
Mas a prova é que o inferno é um corpo espiritual, assim como a igreja é o corpo espiritual de Jesus. Tem crentes que ficam comparando canais de experiências espirituais com canais de ensino, e ficam pedindo base bíblica para tudo e ficam falando mal do testemunho. Olha as bases bíblicas que estou colocando no testemunho, que irá esclarecer o testemunho. As revelações do inferno que não estão na Bíblia, mas estão conectadas com a palavra. Perceba o ligamento das partes do corpo do inferno com a palavra da Bíblia. O inferno que eu vi é um corpo espiritual que não consigo descrever. Esse corpo escuro não estava coberto por nenhuma veste. O corpo nu simboliza um lugar de vergonha. Jó 26 verso 6. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Eu não vou dizer que fui arrebatada, porque esse termo é usado no meio evangélico, mas eu vou dizer na linguagem da bruxaria por ser na época uma bruxa. Eu tive uma projeção astral, que é quando o espírito sai fora do corpo. Alguns chamam de viagem astral, outros chamam de projeção de consciência, e também tem aqueles que chamam de experiência fora do corpo. O espiritismo chama de dimensão extrafísica. Os nomes são vários, mas a experiência é a mesma. Percebam como Satanás gosta de imitar a Deus, pegando a alma do corpo para viajar. Tem muitas técnicas de meditação que é tão maligna, que a sua alma sai do corpo sozinha sem a ajuda de nenhum demônio. Quem consegue fazer essas técnicas muito avançadas no mundo espiritual, são aqueles bruxos que conseguiram atingir um grande patamar no nível da magia. Eles são tão fortes que fazem um ritual de projeção no corpo de qualquer pessoa, e jogam sua alma em outras dimensões espirituais como no espaço ou inferno. Eu nunca consegui fazer a alma da pessoa ir em outra cidade que fica aqui perto, e nem conseguia fazer a alma da pessoa sair do corpo na distância de 1 metro do corpo. Os bruxos mais fortes mandam as almas para outras dimensões, muito distante através da projeção astral. Eu não cheguei nesse nível, e não consegui fazer minha alma sair do corpo fazendo a meditação, que faz alcançar o nível máximo de energia para a alma se libertar. Como eu não conseguia fazer isso, o demônio veio até a mim e puxou a minha alma do corpo à meia-noite, que é o horário que todos os portais espirituais se abrem. É comum as bruxas usarem a hora da meia-noite para fazerem rituais ou invocações. Foi à meia-noite que o demônio marcou comigo para me levar ao inferno. Esse demônio parecia um anjo pela sua forma, mas era um anjo preto de grandes asas com casco de tartaruga no peito. Um demônio híbrido que veio fazer a missão de me levar naquele lugar tenebroso. O demônio puxou a minha alma do corpo, e me levou a uma dimensão onde vi um corpo gigante despido. O demônio me disse assim: esse é o reino do inferno. E entramos não pela boca, mas pelos poros daquele corpo gigante. O inferno tem vários poros que são as portas de saídas e entradas dos demônios. Nenhuma alma que está presa no inferno consegue sair desses poros. Esse corpo espiritual foi o maior que eu entrei, e na cabeça do inferno estava o trono de Satanás. Muitos críticos falam que Satanás não tem trono no inferno. Jó 2 verso 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Observe que Satanás não está na terra. Ele fala para Deus que estava rodeando o planeta. Nesse caso, ele estava no universo, e ficou dando voltas ao redor do planeta. Depois ele fala que veio passear nela, que significa que depois de rodear o planeta, ele entrou na atmosfera da Terra para observar as pessoas. A prova de que ele não está na Terra está nesse versículo. Ele pode ficar no espaço do universo por ser o príncipe dos ares. Efésios 2 verso 2. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O trono de Satanás está no inferno. Isaías 14 verso 11. Já foi derrubada no inferno a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Eu entrei pelo poro da pele, e meu tamanho ao passar por ali era como um grão de areia minúsculo. Aquele corpo foi o maior que já entrei, e me senti como um grão de terra perto de sua imensidão. Aquele corpo, pelo tamanho dele, caberiam 7 planetas Terra ou mais.
Tem crente que questiona o porquê cada pessoa é arrebatada, e vê o inferno diferente da outra pessoa, contrariando os outros testemunhos. Eu irei revelar a verdade sobre essa pergunta. Eu entrei por um dos poros do inferno. Tem pessoas que entram pela boca, e outras entram por outras dimensões ou portais que são outras entradas. Assim como o nosso corpo tem vários poros na pele, o inferno também tem esses poros que são pequenas portas. Primeira coisa, não existe inferno diferente do outro, porque ele é um só. O que é diferente no inferno são as sessões de sofrimento, porque cada lugar foi preparado para um tipo de pecado, mas o inferno é um só. Ele é um corpo que tem várias células de torturas. O inferno é tão grande que é dividido em regiões, parecendo cubos que são territórios do tamanho de uma cidade, e cada cubo é diferente um do outro. Eu fui em um cubo maior do que minha cidade, que era trevas pura, e não tinha fogo. Esse foi o primeiro cubo que entrei. No segundo cubo que entrei, era de cor laranja. A sua iluminação era de tanto fogo, que o lugar ardia o chão em brasa pura. Nesse lugar, conseguia ver as pessoas iguais a carvões acesos que não se consumia. Já no primeiro cubo não conseguia ver as pessoas por causa da escuridão. Só dava para ouvir o barulho das feras que despedaçavam os povos. Eu ouvia uivo, latido, rosnado, urro, rugido e gritos de pessoas. Eu só ouvia, mas não via pessoas no primeiro cubo. Fui no terceiro cubo que tinha pessoas presas em cada lugar que eu entrei. Eu vi pessoas presas em jaulas sendo torturadas por ratos. Outras em cárceres iguais a presídios da terra, sendo torturadas por demônios. Eu vi outras pessoas que estavam dentro das covas profundas no chão, e os vermes devoravam os seus corpos. Lá tem pessoas acorrentadas andando com grilhões, outras penduradas de cabeça para baixo. Lá tem pessoas presas em lamas que pareciam colas que prendiam elas no chão. Eu vi pessoas presas em poços de estercos que pareciam com fossa. Eu vi pessoas presas em buracos de fogos. Outros buracos tinham serpentes, e outros buracos estavam cheios de vermes que devoravam as almas. Fui no quarto cubo, e vi lagos de sangue que não é o sangue real daqui. As pessoas se afogavam eternamente e bebiam aquele sangue. O sangue não é o da carne, mas é um tipo de tormento para todos os sanguinários que nunca irão esquecer das pessoas que eles derramaram o sangue. Fui no quinto cubo, que parecia um labirinto de tanta casa uma perto da outra. Ali fica as casas noturnas, bares de bebidas, salões de músicas e danças. E as pessoas ficam sofrendo nessas casas fazendo as mesmas coisas que faziam na terra. A lei da semeadura espiritual veio para eles. Cada unha do inferno é do tamanho de uma Europa inteira. Essa é a dimensão desse corpo gigante. Pelo tamanho que o inferno tem, não pode ser um lugar que tem uma única forma apenas, uma aparência, ou ser um simples lugar escuro com fogo e mais nada. O inferno não é isso, é muito mais complexo os lugares do que você imagina. Eu fui em 6 cubos infernais, e nenhum era igual aos outros. Eles têm dimensões diferentes, tamanhos e aparências diferentes e não são os mesmos lugares. As torturas são diferentes, os demônios também são diferentes. Em cada cubo e em todos, tem demônios torturadores de almas. Cada cubo é um lugar de tortura diferente. Por isso que as pessoas que são arrebatadas, têm aquelas contradições ao falarem dos lugares, porque cada pessoa arrebatada vai em um lugar específico e diferente do outro. E tem crentes incrédulos que já falaram para mim que a Bíblia fala do inferno, mas não fala que no inferno tem torturas. Eles dizem que o inferno que os arrebatados descrevem, é diferente do inferno que a parábola do rico e Lázaro falam. Irei explicar através da revelação desses mistérios do mundo das trevas. Não adianta pegar uma pequena parábola, que se foca em relatar a pobreza de Lázaro e a riqueza do rico. Jesus, ao dizer esse versículo, não se preocupou em revelar o inferno e tudo o que acontece lá dentro. Ele não quis se aprofundar nesse assunto. O objetivo da Bíblia não é fazer propaganda do mal, revelando o mundo das trevas. Quem quiser revelação do mundo espiritual, é só orar, porque a palavra diz: clamas a mim e responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33 verso 3. Se Jesus quisesse se aprofundar nessas questões,
Ele tinha revelado aos discípulos cada célula do inferno e onde as almas sofrem. Jesus, ao relatar a parábola, foi objetivo ao dizer que o lugar é de tormento, e o pecado leva as almas para lá, sem precisar falar quais são os tipos de tortura que tem no inferno, mesmo sem falar das formas de tormento. Nada disso altera o que Jesus disse, que o pecado é o meio de transporte que leva para o inferno. Não adianta os críticos usarem uma pequena parábola para refutar as torturas que tem no inferno. O nosso planeta, que é grande diante da imensidão do inferno, é uma criança recém-nascida. Imagine comparar uma pequena parábola ao tamanho do inferno, e se alguém percorrer por toda a Terra, irá perceber que nenhum lugar é igual, um é diferente do outro. No planeta tem diversos lugares de gelo, lugares desertos, lugares que têm muita água, lugares de muito calor, lugares de muitas florestas e lugares vulcânicos. Se o planeta, que é pequeno comparado com o mundo espiritual, é tão diversificado, imagina o inferno. O que dizer de um lugar muito maior do que a Terra? Não pense que o inferno inteiro é um lugar igual à parábola do rico e Lázaro, apenas um lugar de fogo. Quantas variedades de lugares diferentes tem o inferno? Quantas formas de prisões e calabouços tem esse lugar? As mesmas formas de prisões que eu vi na região espiritual, das almas presas das pessoas que estão vivas. No inferno tem as mesmas prisões. A diferença é que na região da prisão espiritual, as almas podem ser libertas, mas no inferno não podem mais sair. Eu fui em um cubo no inferno, que só tinha tecnologia muito mais evoluída do que as da Terra. Lá tem as tecnologias que estão na Terra, e as que ainda não foram inventadas e não subiram para a Terra. Eu vi um mundo digital dentro de um lugar de tormento com muitas máquinas mecânicas, computadores, celulares e aparelhos digitais. Todas as formas de tecnologia desse cubo cibernético com os demônios metade robôs e metade humanos. Um lugar de alta tecnologia avançada, de onde saem todas as invenções tecnológicas, e todas as pessoas que morrem por praticarem os pecados da tecnologia, seja por meio de redes sociais, games, filmes, sites, YouTube ou qualquer outro meio tecnológico. Quando morrer, cairá dentro daquele cubo da tecnologia. Esse cubo parece aquele filme chamado Matrix, onde as pessoas ficam presas no computador. Isso é a prova de que o cinema copiou do inferno esse mundo virtual que eu vi naquele lugar. O pacto que o cinema fez com Satanás é tão terrível, que até as torturas no inferno são reveladas nos filmes de psicose e terror. O mundo espiritual é revelado em várias maneiras no cinema, e todas as formas de demônios. Esse lugar virtual no inferno tortura as pessoas com choques, e o cérebro das pessoas tem curto-circuito por receberem todas as informações malignas da tecnologia quando viviam na Terra. Os demônios colocam capacetes das torturas nas cabeças das almas, e com fios ligados aos computadores que imitam uma corrente elétrica para os seus cérebros. As pessoas levam grandes cargas de energias que fritam os seus cérebros, por se deixarem a mente se corromper pela tecnologia. Essa experiência que tive foi em 2001. O filme Matrix tinha sido lançado no Brasil há 2 anos antes dessa experiência. O filme revela uma das prisões virtuais do inferno. Quem pensa que o inferno é apenas aquele lugar de fogo da parábola do rico e Lázaro? O inferno é muito mais que isso. A parábola do rico e Lázaro, Jesus retratou apenas uma das sessões de tormento. Existem no inferno outras sessões diferentes de outros tipos de sofrimento. Para cada tipo de pecado, tem um sofrimento diferente. O inferno não seria justo se todas as almas sofressem apenas queimando no fogo. A lei da semeadura espiritual dá o sofrimento conforme o pecado. O que Jesus falou foi uma das sessões que tem fogo. Tem sessões no inferno que não tem fogo, mas o tormento é pior. Tem sessão no inferno que não tem fogo, mas o calor é tão quente como se tivesse. Só o calor derrete uma alma sem precisar do fogo. Jesus, ao falar da parábola do inferno, ele estava se referindo a apenas aquela sessão infernal de sofrimento, para revelar o estado de tormento do rico. O foco era aquele local,
que não significa que o inferno seja todo de fogo, e que as pessoas têm o mesmo sofrimento do rico. Eu vi crentes no inferno que ignoraram o poder de condenação do pecado, e praticaram o ato pecaminoso sabendo que era pecado. Fizeram isso conscientes, e vou explicar os motivos. Quero falar que não existe pecadinho que não condena. Pecado é pecado, todo pecado condena. 1 João 3 verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Pecados pequenos, pensam que não vão condenar, mesmo que seja aquele pecado que não afete a vida do próximo. O mundo espiritual entende que o pecado pequeno leva à condenação, assim como o pecado grande. Agora, quem determinará o grau de punição é o inferno. Ele atormentará a pessoa conforme o pecado que praticou. O pecado pequeno se foi inconsciente, o sangue de Jesus cobre. Vou dar um exemplo. Teve um dia que eu falei algo que a minha filha não gostou. Ela ficou chateada por eu ter falado aquilo, e eu pequei por aborrecer ela. Mas eu não sabia que ela iria ficar magoada se falasse naquele assunto. Para mim, aquele assunto era normal, mas para ela incomodou. Eu cometi o pecado através de uma palavra que não deveria ter falado. Esse pecado é pequeno em relação ao pecado de matar, roubar e destruir o corpo com as drogas. Eu cometi um pecado sem querer, sem a intenção de magoá-la. Esses pecados em palavras sem a intenção de machucar a pessoa, e sem você saber que cometeu pecado. O sangue de Jesus cobre. Mas quando a minha filha conversou comigo a respeito de uma palavra que falei que ela não gostou, eu percebi que pequei. Mas se ela não tivesse falado, eu não iria saber, porque a mesma palavra que falei para ela, eu também disse ao meu filho, e ele nunca se magoou. Cada pessoa tem uma estrutura emocional, e reage de uma maneira. Uma palavra pode ser normal para uma pessoa, mas para outra, essa mesma palavra é uma afronta. Eu pedi perdão para a minha filha, e sei que Jesus já tinha me perdoado por eu não saber que tinha deixado a minha filha triste. E enquanto estivermos nesse corpo de carne, mesmo se esforçando para não pecar, sem querer acontece. Isso é a prova que temos falhas. E a partir daquele dia, todas as noites antes de dormir, quando eu oro, eu peço a Deus para me perdoar daqueles pequenos pecados que passou desapercebido sem eu saber, o pecado que cometi sem ter consciência que pequei, quando o pecado pequeno se torna mortal para a alma. Exemplo, se aquelas palavras que eu falei para minha filha fossem algo que eu soubesse que iria deixá-la triste, e mesmo assim eu falei só para vê-la magoada, nesse caso eu tive a intenção de magoá-la. Fiz por maldade que está no coração. Eu sabia o que estava fazendo, e mesmo assim não evitei e cometi o pecado consciente, sabendo das consequências que seria, o pecado mesmo sendo pequeno, com palavras que sejam insignificantes, quando é falado para atingir, sabendo que vai humilhar a pessoa. Esse tipo de pecado, quem fala sabe o que está dizendo, é o pecado consciente do que diz. Ele condena ao inferno porque vem de um coração peçonhento. Teve um pastor que disse para uma irmã que a mentira pode evitar a desgraça e usou um versículo de Gênesis 20 verso 2 e 3. E havendo Abraão dito de Sara a sua mulher, minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Abraão mentiu para proteger a sua vida. Ele fez consciente sabendo o que estava fazendo. Ele fez isso para manter a paz com o rei Abimeleque, mas o seu pecado iria ter consequências se Abimeleque tomasse Sara como esposa. Abimeleque seria morto. A mentira que Abraão disse para proteger a sua vida era pecado para a morte. Deus não se agradou de Abraão ter oferecido a sua esposa ao rei, mas entendeu que ele fez isso para se proteger, por isso não o castigou, mas sua atitude Deus o reprovou. Se Abraão tivesse falado a verdade, Deus não iria deixar nada acontecer em sua vida, por ter promessa de fazê-lo de pai de uma grande nação. Se Abraão tivesse falado que Sara era sua esposa, e o rei quisesse matá-lo, Deus teria ameaçado Abimeleque nos sonhos igual ele fez quando quis tomar Sara como esposa. Esse versículo Deus reprovou a atitude de Abraão, mesmo sendo pai da fé.
Era um homem que tinha falhas como qualquer um de nós. Temos que seguir os bons exemplos de Abraão e não as suas falhas. Os erros de cada profeta estão na Bíblia, para não cometermos esses erros. E também temos que ver a época em que Abraão viveu. Ele não tinha um manual de instrução de Deus que temos hoje, que é a Bíblia. E também a lei mosaica foi entregue só no tempo de Moisés. E nessa época ele não era nascido. Mesmo com as suas falhas, sem nenhum manual de instrução, Abraão era um homem tão santo que conseguiu ser justo sem precisar ter a lei para apontar os pecados que não deveria fazer. Abraão foi tão reto sem ter o manual da Bíblia que temos hoje. Ele foi o pai da fé, e foi inspiração para escrever alguns livros da graça que faz parte do Novo Testamento. Temos que ter cuidado quando formos dar um conselho na Bíblia. Não podemos usar um versículo e falar. É preciso entender o sentido daquele versículo. Sobre as mentiras que vai evitar uma briga e estabelecer a paz. É melhor dizer a verdade que traz a dor, do que a mentira que traz o amor e a amizade. Mesmo trazendo a união, a mentira é uma falsidade. Vou mentir para não deixar a pessoa chateada comigo. Vou mentir por boa causa para não deixar o meu esposo não brigar comigo. Vou mentir para a minha esposa não discutir comigo. Eu vi pessoas no inferno que usaram a mentira para ficarem de bem com a pessoa. Não assumiam a culpa e a responsabilidade do erro, com medo de estragarem tudo. Mas Abraão mentiu. Sim, ele mentiu, mas soube das consequências quando o rei Abimeleque disse que Deus falou em sonho que ele morreria se tomasse Sara como esposa. E Abraão se arrependeu porque a sua mentira iria custar a vida de Abimeleque. E temos que perceber que Abraão viveu antes da lei. Era comum os patriarcas, mesmo sendo justos, cometerem falhas. Depois veio a lei, que já é outro tempo. E agora estamos na graça, que já é outro tempo. Na graça, Jesus já havia inaugurado e se revelou ao mundo. Se na lei eles não sabiam quem era o Salvador, hoje sabemos. Na lei eles só tinham o Antigo Testamento, e faltava a outra parte para entender a Bíblia, que é o Novo Testamento. Hoje temos tanto o Velho como o Novo Testamento, e temos mais informações do mundo espiritual, e não tem desculpas para o pecado. Antigamente os justos cometiam falhas por não terem o manual de Deus, e hoje os crentes cometem pecados com a Bíblia na mão. E hoje o julgamento é pior, quanto mais é dado mais é cobrado. Eu emprestei R$2 para um irmão, e ele nunca me devolveu. Eu não faço questão por aquilo que empresto, mas o mundo espiritual não perdoa. Isso é uma semeadura negativa no mundo espiritual, de pegar dinheiro e não pagar. Aquilo que é emprestado não é seu, então devolva. Eu peguei 50 centavos emprestado com o meu filho. Eu não iria pagar porque o valor era insignificante, e aquela moeda não iria fazer falta. Dinheiro de alto valor, se pegar emprestado e não pagar, vai fazer falta para a pessoa que emprestou. Mas os 50 centavos eu desconsiderei, e Deus colocou em meu coração para pagar. Ele disse: seja justa, e só tome posse daquilo que lhe é dado. Pode ser 1 centavo, se for emprestado devolva. Isso se chama senso de justiça. São esses pecados que consideram pequenos que estão levando muitos ao inferno. Eu vi um crente que está no inferno nesse momento, porque pegou R$5 emprestado e não pagou. Quem pega dinheiro emprestado e não paga, faz na intenção de não devolver, comete o pecado em sua sã consciência. Pegar dinheiro emprestado não é aquele pecado inconsciente que a pessoa não sabe que deve. Fui comprar alguns alimentos no mercado, e a moça do caixa me passou o troco errado, faltando R$6. Eu percebi que foi um erro dela, e não foi por maldade que ela fez isso. Eu falei assim: moça, está faltando R$6. E ela me pediu desculpas, e disse que a chefe dela pedia rapidez no caixa, e ela não tinha percebido esse erro. Tem lugares que você é pressionado e acaba cometendo falhas. Esse tipo de pecado que a moça praticou foi sem querer. É um pecado inconsciente sem querer prejudicar a pessoa. Esse tipo de pecado sem querer, Deus não irá cobrar, porque antes ele sonda o coração, e sabe que não foi por maldade. Segundo a Reis 6 verso 5, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: aí meu senhor, ele era emprestado.
Observe a preocupação desses homens em perder o ferro do machado porque era emprestado, e se é emprestado tem que devolver. Tem crente que pega coisas emprestadas, perde e não paga a pessoa. Eu já vi crente pegar o carro emprestado, bater o veículo e não pagar o conserto. Nesse versículo, eles estavam preocupados de perder o ferro do machado. Eles não queriam dar prejuízo ao seu próximo e nem lesar o bolso de ninguém. Pessoas que pensam assim, têm amor ao próximo e o coração bom, mas o objeto não prestava e quebrou. Para que pagar? Mas o objeto quebrou em sua mão e não na mão do dono. Não irá pagar o objeto. Pega a moto velha do parente e bate. E a desculpa para não pagar é: a moto dele estava velha. Mas essa moto velha estava servindo a ele, e agora não serve mais. Irá comprar outra moto velha. O carro dele estava caindo aos pedaços. Para que comprar? Se você é um cristão verdadeiro, tinha que dar um carro novo, porque você acabou de destruir um carro que, embora estivesse caindo aos pedaços, mas o dono precisava. E se o dono não comprou outro carro melhor, é porque não tem condições. E você tirou algo que estava ajudando muito o dono, que é o seu carro caindo aos pedaços. O ferro do machado que caiu na água também era velho, mas mesmo assim, sem saber as condições, eles se preocuparam. E tenho certeza de que se eles não tivessem recuperado o ferro do machado, iriam comprar um novo. Os crentes de hoje dão prejuízo às pessoas e não pagam, lesam o bolso do seu vizinho ímpio e escandalizam o evangelho. Pega dinheiro emprestado e não paga, e dá mau testemunho, e recebe a fama de caloteiro, fazendo ninguém crer que ele é de Deus. Depois não adianta pregar a palavra, porque ninguém dará crédito. Eu vi muitos crentes no inferno por pegarem emprestado e não devolverem. Isso é diferente de quando alguém doa algo para você e dá de presente alguma coisa. Isso passa a ser seu. O demônio, quando leva uma bruxa para o inferno, é uma forma de intimidar para que ela não venha a deixar o caminho das trevas. Os demônios, quando levam alguém no inferno, tentam intimidar de que tem o poder de prender qualquer pessoa lá dentro. O demônio, quando estava me trazendo para a terra, antes de sair das profundezas do chão, eu vi um carneiro com 2 chifres muito gigante, que estava escavando a terra por baixo usando seus chifres, e quanto mais ele cavava, um enorme buraco se formava, e ele subia até chegar à terra. Mas ele parou faltando alguns metros de terra para chegar no nosso mundo. O demônio disse que era a besta que vai subir da terra. Na visão, eu vi que era um corpo espiritual, não físico. Falarei sobre o nascimento do inferno. E depois que eu me converti, tive muita dificuldade de relatar uma parte do inferno que existe, mas a Bíblia não revelava. Eu orei a Deus para me dar sabedoria de como falar sobre o inferno, porque os crentes incrédulos iriam se levantar com muitos questionamentos a respeito da minha experiência, e Deus me revelou algo muito forte sobre o inferno. Eu tive uma visão de milhões de anjos sendo lançados à terra. Um deles, que estava caindo, brilhava muito mais que os outros em glória, e era muito formoso à vista. Isaías 14 verso 12 ao 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do inferno você será levado, irá ao fundo do abismo. Nesse último versículo, Deus rebaixa Lúcifer e o manda para as profundezas do inferno, e o seu trono que queria colocar em cima das estrelas de Deus, no ponto mais elevado do Monte Santo, esse mesmo trono foi derribado para as partes mais baixas da terra. Ele que queria colocar o trono nas esferas superiores, teve o seu trono feito nas esferas inferiores. O seu trono está abaixo do trono de um rei da terra. O trono de Lúcifer está debaixo do chão. A gente pisa na terra onde o seu trono está embaixo. Seu reino fica debaixo dos nossos pés. Ele foi humilhado por se exaltar. E na visão, eu vi que um homem que brilhava em esplendor. Eu não conseguia ver o seu rosto, e a sua ira fazia o céu trovejar, e da sua boca saiu uma grande bola de fogo que caiu em cima da terra. A bola de fogo afundou na terra e fez uma grande cratera,
E essa bola de fogo, quando chegou nas profundezas, formou um ser escuro com braços e pernas. Ele nascia como uma criança, e dava para ver o seu tamanho em comprimento, que era o mesmo de um bairro. E o inferno nascia naquele momento para o diabo e os seus anjos. Mateus 25 verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não criou nenhum lugar para sofrimento de pessoas. Todos os lugares, seja o inferno ou o lago de fogo, foram criados para o diabo e seus anjos. Aquele corpo espiritual escuro era o inferno, e em sua criação tinha o tamanho de uma cidade. Mas quando eu fui arrebatado em 2001, só a unha desse corpo já era do tamanho de uma cidade. O corpo já estava gigantesco. Eu entendi que o seu crescimento foi para ter capacidade de receber os milhões de almas, porque quando esse lugar foi criado, não tinha esse tamanho todo. Pelo comprimento que eu vi em sua criação, era do tamanho de uma cidade que não teria capacidade de receber milhões de almas dos 4 cantos do mundo. Deus criou o inferno em um tamanho considerável para caber só os demônios. Se ele criasse o inferno para a humanidade, tinha criado ele muito maior do que a sua forma original. Mas porque o inferno está muito maior do que a sua forma original quando foi criado? Porque as pessoas decidiram ir para lá, e por causa de suas escolhas, o próprio inferno prepara um lugar para cada alma que escolhe o caminho do mal. O Senhor me disse que esse lugar foi criado para o diabo e os seus anjos, e não para a humanidade morar. E Deus me mostrou uma visão do inferno no começo da sua criação. A sua forma era de um bebê que acabou de nascer, e o lugar era pequeno, do tamanho de uma cidade em relação ao seu tamanho de hoje, que é maior do que 7 planetas juntos. E quando os demônios foram lançados na terra, eles caíram dentro do abismo para verem as suas habitações e o trono de Satanás. E dentro desse lugar não tinha nenhuma alma, só os demônios que se rebelaram. E quando Adão e Eva pecaram, os demônios se alegraram e caminhavam dentro do inferno esperando a primeira alma cair lá dentro. E quando o pecado veio ao mundo através de Adão e Eva, as almas começaram a entrar no inferno, e o corpo do inferno começou a crescer para receber mais almas. As primeiras almas que caíram no inferno por causa do pecado causaram muita alegria para os demônios, porque isso era impossível antes da queda de Adão. Os demônios estavam felizes, porque o inferno foi criado para eles e não para a humanidade. Mas as pessoas estavam indo para lá, ao escolherem as suas moradas antes de suas mortes. As almas escolheram as suas moradas em que vão morar eternamente. Assim como Deus deixou as 2 árvores no jardim do Éden para Adão escolher, essas 2 árvores são colocadas espiritualmente em nossos caminhos, para escolhermos comer o fruto da árvore da vida que nos dará a eternidade livre do pecado, ou comer da árvore da ciência do bem e do mal, que é a árvore do pecado que nos levará à perdição, à morte eterna. O corpo do inferno, que era bebê, crescia conforme engolia as almas. O lugar não se farta em se alimentar das almas, e o corpo do inferno, que era um bebê no começo do mundo, foi crescendo, e o seu corpo se tornou um menino criança, depois se tornou um adolescente, e hoje está adulto. E quando esse corpo espiritual infernal ficar idoso, alcançará a idade madura, que significa que se aproxima da morte. A morte desse corpo espiritual é quando for lançado no lago de fogo, quando a idade de sua maturidade estiver pronta para a morte. Veja que o versículo que irei citar fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 20 verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Observe que com o pecado de Adão entrou a morte. Com a entrada da morte, a pessoa desceu ao inferno. Existe um ligamento entre a morte e o inferno. As almas do inferno têm as suas mortes eternas. Inferno e morte estão ligados, e juntos serão lançados no lago de fogo. E Deus me revelou a estrutura do inferno dizendo assim: como uma criança que precisa de comida para o seu crescimento, o inferno precisa de almas para crescer em seu tamanho. O corpo de uma criança precisa de alimento para desenvolver o seu corpo para a formação de um corpo adulto. Assim é o inferno, que vem se alimentando de almas desde a época que o pecado entrou no mundo e até os dias de hoje. O inferno se alimenta e continua crescendo, assim como um corpo de uma pessoa que cria carne.
e novas gorduras nascem por se alimentarem de comidas. Os seus corpos ficam um pouco largos. O inferno também nasce as suas gorduras, que significam novos lugares criados para receberem as almas. O inferno é a mesma coisa. Novos lugares nascem e se expandem. Conforme o inferno engorda, mais lugares nascem para receberem as almas. Falarei dos efeitos que o fruto da ciência do bem e do mal causou no mundo espiritual. Se alguém questionar que no inferno não tem tecnologia porque a Bíblia não relata, a resposta para isso que o Senhor me ensinou para tirar as dúvidas. Quando Deus criou a terra, ela tinha uma forma primitiva que era florestas e rios. Não tinha esses prédios e esses fios elétricos. E com o passar dos tempos o planeta se modernizou, e a tecnologia está no mundo inteiro. Os cavalos deram lugares para os carros, ônibus e aviões. As tendas deram lugares para as construções como casas, apartamentos, prédios e outras construções civis. E Deus me disse assim: Eu não criei o mundo dessa forma, mas os homens transformaram a minha terra em um mundo moderno e cheio de tecnologias. Os conhecimentos específicos aumentaram e a medicina evoluiu. Transformaram a minha natureza em um mundo artificial. Toda essa evolução foi por causa da árvore da ciência do bem e do mal. Esse não é o mundo que formei, mas o mundo que os homens criaram ao escolherem comer daquele fruto da ciência do bem e do mal. O mundo se transformou, e irá se transformar mais ainda com o passar dos tempos. O fruto da ciência do bem e do mal causou uma transformação na terra, no mundo espiritual e no inferno também. Só não alcançou o céu, porque é um lugar que não se pode corromper com a maldição do fruto da ciência do bem e do mal. O pecado desse fruto trouxe muitas mudanças na terra e no mundo espiritual, e quando a terra estiver madura em suas abominações irá ser julgada, porque a árvore da ciência do bem e do mal causou transformação no mundo espiritual também. Não foi só na modernização na terra. Antes de toda essa evolução acontecer no planeta, ela começou no mundo espiritual, porque a árvore da ciência do bem e do mal fica no jardim do Éden, que é um lugar glorioso e eterno. O fruto da ciência do bem e do mal não é igual aos frutos dessa terra. Ele tinha algo espiritual e revelador que era o conhecimento do pecado, tirar a eternidade e levar a pessoa à morte. Não era um fruto qualquer. O fruto da árvore da vida também tinha algo espiritual que era oferecer a eternidade. O fruto da ciência do bem e do mal é algo tão ligado com o espiritual, que ninguém encontra esse fruto na terra por fazer parte do mundo espiritual da luz. Por ser um fruto espiritual, quando Adão e Eva comeram desse fruto, as mudanças iriam começar a partir do mundo espiritual, que é o pecado, a morte e o inferno. Quando o casal foi mandado para a terra, aonde o planeta iria se modernizar mais tarde, toda a mudança começa primeiro no mundo espiritual, antes de começar na terra, porque a árvore da ciência do bem e do mal é espiritual, e depois a mudança vai para a terra. Deus não criou o inferno moderno cheio de vaidades, tecnologias e cheios de moda, mas um inferno primitivo de fogo eterno e escuridão. Mas conforme as mudanças que o fruto da ciência do bem e do mal causou, os efeitos dessa evolução alcançaram o inferno, que passou a ter tecnologia, novas modas da modernidade, coisas dos pecados modernos como calças, cirurgias plásticas, anticoncepcional e outros. Todas essas coisas não existiam no tempo de Abraão. O pecado dessa época eram outros tipos de pecados. E ninguém iria para o inferno por causa de um Facebook que foi criado para essa geração. As gerações vão ficando mais modernas. O inferno também se moderniza para combinar com os pecados modernos. As gerações modernas merecem um inferno moderno conforme os seus pecados modernos. O inferno que Deus criou é primitivo, e não tinha essas modernidades iguais tem nos dias de hoje. Mas a árvore da ciência do bem e do mal modernizou tanto o mundo espiritual como o mundo terreno. As pessoas é que criam o seu próprio inferno onde vão morar. Podem ir para o setor das vaidades ou para o setor tecnológico, para o setor da prostituição e diversos outros setores. A criação de armas de fogo caiu nas mãos das pessoas más, que usam para fazer o mal. Elas criam os seus próprios infernos, lugares que não existiam no inferno quando Deus criou. E hoje esses lugares são criados conforme os pecados modernos, que são a evolução da iniquidade. Assim como nascem carne e gorduras no corpo humano que antes não tinha,
mas passaram a fazer parte do corpo da pessoa. O inferno é a mesma coisa, e com o passar dos tempos, começou a nascer gorduras em seu corpo que são novos territórios modernos e evoluídos, que é o retrato dessa nova geração pecadora. Se nós plantarmos sementes de laranjas, não poderemos colher uvas. Assim é o inferno. A pessoa colhe o que plantou. Se picou pela tecnologia, irá colher os frutos dos tormentos dessa tecnologia. A lei da semeadura é justa, e não dará outro sofrimento. Gerações modernas que praticaram pecados modernos do mundo virtual, merecem o inferno da tecnologia, porque tudo o que o homem semear irá ceifar. Quem semeia o pecado da tecnologia, irá colher a maldição da tecnologia, e quem semeia o pecado da ambição financeira, irá colher a maldição financeira no inferno. O setor dos dinheiros que lá eu vi, para atender os novos pecados que ainda irão surgir, que é a evolução da multiplicação da iniquidade, para atender os novos pecados que irão surgir com as novas invenções. Novas estruturas infernais vão ser criadas dentro do corpo do inferno para receber os novos praticantes. Essas são as novas gorduras que nasceram no corpo do inferno por causa dos novos pecados que ainda irão vir, ou os pecados velhos que irão evoluir, antes de uma invenção existir na Terra. É criada no inferno primeiro, porque o fruto da ciência do bem e do mal é espiritual, e opera primeiro no mundo espiritual das trevas para depois operar na Terra. Um exemplo: o inferno cria uma nova invenção, e não tem ninguém no inferno por causa daquela invenção criada, porque essa nova invenção não subiu à Terra para contaminar. Os demônios criam uma nova invenção para levar à Terra. O corpo do inferno cria uma nova gordura ou nasce uma carne, ou seja, o inferno cria uma nova estrutura que é um grande cubo para as almas morarem, e o inferno fica aguardando seus novos moradores que irão inaugurar o novo território criado, e essa nova invenção ao chegar na Terra, irá levar muitas almas para esse novo território que foi criado para receber as almas da nova invenção, e com a nova invenção na Terra as pessoas irão pecar, e vão cair nesse novo território que foi criado ao recebê-las. Na parábola do rico e Lázaro, o inferno que é relatado nesse versículo, é um lugar simples de fogo e escuridão sem nenhuma modernidade, porque a época em que Jesus fala é de uma geração antiga. O próprio versículo relata que Moisés estava vivo com os profetas. O inferno desse tempo não poderia ser um lugar cheio de tecnologias e modernidade, porque essas coisas não existiam ainda na Terra. Nos dias de hoje é diferente, porque estamos na era tecnológica, e não é assustador alguém ver televisão no inferno. Esse inferno é tecnológico nos dias de hoje. Eu recebi de Deus essas revelações das partes diferentes do inferno, na qual não entendia por ser uma bruxa que foi arrebatada. O mundo das trevas encobre os olhos para não ver a luz. Estava tão cega que não conseguia enxergar os significados de cada cubo onde eu fui. O inferno começou a crescer, criando os seus compartimentos para atender diversos tipos de pecados que estavam surgindo. Novas recâmaras infernais são criadas com novas estruturas de tormentos para os pecados modernos. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram para o inferno e viram fábricas de vaidades, adornos, roupas de moda. Outros viram dinheiros de papéis e salões de funk. Perceba que essas coisas são da modernidade, e as recâmaras infernais foram criadas baseadas nos pecados modernos. O inferno, quando foi criado em sua forma primitiva, não existiam essas coisas. Somente o fogo e a escuridão tinham, conforme a parábola do rico e Lázaro. Não estou dizendo que essa forma primitiva não existe. É claro que existe, porque esses compartimentos simples que não têm tecnologia, receberam muitas pessoas da antiguidade que também eram simples e não existia a tecnologia. Com o passar dos tempos, o inferno vem se adaptando conforme a modernidade do mundo. Se o pecado tem a ver com a modernidade, o inferno terá um lugar moderno semelhante a esse pecado. Não é de estranhar as pessoas que vão para o inferno verem um estádio de futebol, e outras verem salões de funk. Como algo tão moderno pode fazer parte do inferno que é um lugar tão antigo? Isso explica que a árvore da ciência do bem e do mal tem dado possibilidades para novas estruturas modernas tanto no inferno quanto na Terra.
O pecado original que veio desse fruto foi tão grave que modernizou primeiro o mundo espiritual, e fez mudança nas estruturas do inferno, e depois atingiu o mundo terreno. Então não se assuste quando alguém dizer que foi em um lugar no inferno, e viram coisas modernas como silicones. Se o nosso mundo passa por evolução, e vai se modernizando com o passar dos tempos, imagina o mundo espiritual que é mais elevado do que a Terra, e detém a tecnologia avançada que saiu do fruto da ciência do bem e do mal. O céu é o lugar santo de Deus, e está livre da corrupção da árvore da ciência do bem e do mal. O inferno, que é um lugar mau, está ligado com a ciência do mal dessa árvore. Por isso que existe a modernidade dentro desse corpo espiritual escuro. O futebol, que é um esporte moderno que não existia no inferno no tempo de Abraão, mas com a maldição que a árvore da ciência do mal trouxe nas esferas espirituais, o inferno inventou um instrumento moderno de idolatria chamado futebol e levou à terra. Então, não é loucura alguém ver um estádio de futebol no inferno, sabendo que esse esporte maligno veio de lá. Antigamente não existia esse vale, mas hoje já existe um vale para os amantes do futebol, que são os jogadores, torcedores, empresários de futebol, dos clubes e todos os que se envolvem com esse esporte. O próprio nome diz, a árvore da ciência do bem e do mal. A parte em que a árvore produz a ciência do mal está no inferno, e também na terra, e a parte que a árvore produz a ciência do bem está na terra. Exemplo, uma bomba atômica é um instrumento de destruição e morte, está tanto no inferno como na terra. A bomba, a metralhadora e os venenos são criações da ciência do mal. A televisão é a ciência do mal que não dá opção para escolher, e quem determina o que iremos assistir são os satanistas, que usam as suas mídias para manipularem e espalhar as iniquidades. A cama, o chuveiro e a casa foram produzidos pela ciência do bem. Os carros e remédios são tanto voltados para a ciência do bem quanto a do mal. Um oferece um transporte rápido e confortável com acidentes. O outro serve para amenizar as dores e tratá-las, mas pode causar dependência e problemas renais. O computador, tablet, celular e YouTube têm ciência do bem e do mal. Escolhemos o que iremos assistir. Eu, quando fui ao inferno, passei perto de alguns cubos que não entrei, mas pude ver as pessoas de longe lá dentro nos sofrimentos. Eu vi as partes antigas do inferno que foram construídas para os primeiros povos, e posso afirmar que são lugares simples por não terem tecnologia e modernidade. Os lugares foram feitos para receberem um povo muito antigo, e a tecnologia nem sonhava em existir. Pelos vestidos antigos que os homens e as mulheres usavam na antiguidade, pude saber que eram povos muito antigos da Idade Antiga, e a maioria estava ali por serem idólatras, porque eu vi muitas estátuas de deuses nesses lugares, e os demônios atormentavam as almas por adorarem imagens. Eu vi pessoas das 4 idades da história do mundo, como os povos da Idade Antiga, os povos da Idade Média, os povos da Modernidade e os povos da Idade Contemporânea. As roupas das pessoas de cada idade são diferentes uma das outras. Eu vi as pessoas da Idade Antiga no inferno, e o motivo era a idolatria. Os compartimentos de prisões eram muito simples, que é o reflexo da cultura antiga. Eu vi pessoas da Idade Média no inferno que estão ali por serem enganadas pelo papado, confessavam os seus pecados aos padres e não a Deus, e adoravam as imagens de santos. Eu vi vários compartimentos só de idólatras de imagens de santos do tempo da Idade Média, e em outros compartimentos do inferno, eu vi pessoas da Idade Moderna, que foi o tempo que os povos deixaram a fé para crerem na ciência. Nessa época, o homem não precisa mais de Deus, ele se colocou como dono de sua própria alma. Uma época onde os homens poderosos financeiramente quiseram se igualar a Deus, e cresceu as suas soberbas. Uma época que o conhecimento humano, social e científico foram mais importantes do que a palavra de Deus. O cientificismo dizia que tudo tem que passar pela ciência para comprovar a criação do mundo, do universo e do homem. Esses homens já não acreditavam na Bíblia, e passaram a fazer pesquisas através da ciência para descobrirem a origem de todas as coisas e de todos os seres vivos. O iluminismo valoriza as ideias humanas e despreza a Bíblia, como se os pensamentos humanos fossem maiores do que a palavra de Deus.
a razão humana acima da fé. Essas correntes levaram muitas pessoas ao inferno. Eu vi pessoas da idade contemporânea no inferno, que são as pessoas da era tecnológica que é o nosso tempo, apesar de a idade contemporânea ter começado na Revolução Francesa. Na antiguidade, as pessoas foram para o inferno por causa da idolatria, adoraram deuses estranhos e estão lá até os dias de hoje, e se formou no inferno um território só para os idólatras da antiguidade, que adoravam imagens feitas de ferro, bronze e ouro. É claro que os povos antigos do tempo de Israel, como os filisteus, assírios, babilônicos e cananeus, não estão no inferno moderno dos dias de hoje, porque os pecados deles têm a ver com o pecado dos tempos deles, que era a adoração dos ídolos feito pelas mãos dos homens. Eles estão no inferno primitivo, que são os lugares mais antigos do corpo espiritual. O inferno é dividido pelas gerações e os tempos, que são as repartições. A maioria dos crentes que são arrebatados ao inferno não vão nas repartições antigas para verem os povos antigos como os cananeus, egípcios, assírios e outros povos. Os arrebatamentos de hoje são mais para revelar as repartições mais modernas que têm a ver com a realidade do nosso mundo, para verem as pessoas dessa geração que estão no inferno por causa dos filmes, novelas, games, redes sociais e outros, em uma repartição do inferno onde tem tecnologias, televisão e aplicativos. Vocês não irão ver os romanos, que são povos antigos, e muito menos os persas nessas repartições tecnológicas. Ninguém vai ao inferno onde tem um estádio de futebol e uma boate de funk para ver os antigos povos edomitas lá. Cada povo tem a sua época, e está colhendo os pecados do seu tempo e das suas gerações. Primeiro, que eles foram para o inferno por causa de outros pecados. Segundo, eles não podem estar no setor da tecnologia, porque não fazem parte da geração desses povos antigos. E quem foi para o inferno por causa dos games e redes sociais, não irão ficar nas repartições antigas onde estão os povos filisteus, mas quem morrer agora no pecado, irá para a repartição moderna do inferno. Os romanos, assírios, cananeus e outros povos antigos estão nas repartições antigas do inferno que tem a ver com a idolatria. Isso é a prova da dimensão gigantesca do inferno, que além de classificar os pecados em cada partição, classifica as almas conforme os tempos, classificando as gerações de cada período e não misturando as épocas que existiram, nesse corpo espiritual infernal, que é um lugar complexo que vai crescendo igual uma bexiga, e as novas gorduras crescem nesse corpo formando novos lugares para receber as almas. Os crentes críticos não entendem o mundo espiritual, e falam o que não sabem e criticam aquilo que não chegou em seu conhecimento. Eles não têm autoridade para falarem daquilo que nunca foi revelado para eles. Eles falam daquilo que nunca experimentaram, e não irão ter esse privilégio porque são soberbos em seus conhecimentos, e são inchados em seus egos. Imagine se fossem arrebatados com essas soberbas, iriam querer colocar os seus tronos acima do trono de Deus.